Olá, eu sou o Anderson Piotto e quero te convidar para juntos nós meditarmos no Salmo número 5. Vamos para a leitura? Os 3 primeiros versos diz assim: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã apresento a ti a minha oração e fico esperando. Primeiramente, o salmista, que aqui é Davi, ele estabelece Deus, né, como Senhor e como Rei. Ele começa o seu salmo exaltando Deus, e é isso que todo homem e toda mulher deve fazer na sua vida. Nós vivemos para a glória de Deus, para exaltar a Deus, para elevar Deus em nossas palavras e em nossa forma de viver. E o salmista também diz que ele ora a Deus. Todo dia de manhã, quando o sol nasce, ele levanta a sua voz em oração. Eu creio que essa é uma boa prática para nós, acordarmos e a primeira coisa que a gente fizer seja orar. Eu creio que todos têm um dia muito corrido, né? Então, se nós não orarmos de manhã, a chance de nós conseguirmos um tempo para oração durante o dia fica um pouco mais complicado, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim que tem sido. Então, eu creio que orar pela manhã já é excelente, né? E o maravilhoso é que ele ora e fica esperando. Não é uma flecha que ele atira e depois que atira vira o rosto, não sabe aonde a flecha atingiu. Não. Ele atira a flecha e fica observando todo o percurso dela até que ela acerte o seu alvo. Então, quando nós orarmos a Deus, vamos ficar esperando a resposta de Deus. Que as nossas orações não sejam orações negligentes que nós oramos e quando acabamos a oração já esquecemos aquilo que nós oramos. Não, mas que a nossa oração ela seja profunda e verdadeira e que a gente fique aguardando pós-oração aquilo que nós pedimos. Tá? Vamos ler mais alguns versos? O verso 4 e o verso 5 e 6 diz assim: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, pois contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abandona ao sanguinário e ao fraudulento. Aqui são basicamente 2 coisas que o texto ensina, né? A primeira é que Deus ele não tolera o pecado, seja quem for que cometa o pecado, seja um pastor, seja um bêbado, Deus não tolera o pecado. E a palavra fala que Deus o abomina e lançará fora o homem fraudulento e sanguinário. Então que o Senhor nos livre de algo que Ele odeia, que é o pecado. E fala também que em Deus não subsiste o mal. Essa é a segunda coisa, né? Ou seja, Deus ele é totalmente santo, Deus é totalmente puro, não há nenhuma sombra sequer de pecado em Deus. E essa é a razão pela qual Deus ele abomina o pecado. Então todo homem e mulher que deseja ter um relacionamento profundo com Deus precisa pensar nisso, porque nesse relacionamento o pecado não deve fazer parte, né? Nesse relacionamento o pecado não deve existir. Então que o Senhor nos ajude a lutar contra aquilo que Ele odeia, que é o pecado. Vamos continuar lendo? Verso 7 diz assim: Porém, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. É linda essa palavra que ele usa, né? É a riqueza da sua misericórdia. Isso é algo maravilhoso, né? Eu já expliquei no vídeo anterior, né? No Salmo número 4, né?
que misericórdia é retirar aquilo que eu merecia receber. Eu, por causa das minhas transgressões e dos meus pecados, eu merecia o inferno, mas Deus retirou isso de mim. Isso se chama misericórdia. E o maravilhoso é que o salmista, ele potencializa essa misericórdia quando ele fala a riqueza da sua misericórdia. Ou seja, não é só um pequeno copo de misericórdia, né? Não é uma pequena piscina de misericórdia, mas é um oceano de misericórdia, né, que Deus tem. Então não importa quais pecados nós temos vivido, se nós nos arrependermos e nos chegarmos a Deus pedindo perdão e confessando os nossos pecados, essa grande misericórdia, essa rica misericórdia pode nos atingir. E todas as vezes que o homem ou uma mulher ele entra no santo templo de Deus, aqui a ideia é de trazer a presença de Deus, né? Então toda vez que nós entramos, não necessariamente em uma igreja, né, mas na presença do Senhor em oração, se prostrando diante de Deus em temor, é pela misericórdia de Deus, porque nenhum de nós merecia estar ali. Nós, de maneira alguma, merecemos receber o poder de Deus, a presença de Deus sobre nós, né? Mas se nós recebemos é pela sua grandíssima misericórdia que retirou de nós aquilo que nós certamente merecíamos. Agora vamos para o verso 8 e 9, que diz assim: Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime, a sua garganta é um sepulcro aberto, e com a sua língua lisonjeiam. Aqui Davi está dizendo: Senhor, endireita o meu caminho, né? Que eu não caminho igual a eles, né? Eles elogiam com os seus lábios, mas o seu íntimo é cheio de malícia, né? Cheio de maldade. Davi fala: Senhor, que o meu caminho seja direito diante de ti, né? Tanto por fora quanto por dentro, que eu não caminhe como um ímpio caminha, que eu não caminhe como eles caminham, no engano, na falsidade. É interessante que o Salmo 139 ele fala algo de acordo, porque ele diz assim: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos pedir a Deus para Ele sondar o nosso caminho e nos colocar no caminho adequado, não aos nossos olhos ou aos olhos da sociedade, das pessoas, mas que Deus nos coloque no caminho adequado aos olhos dEle. O verso 10 fala assim: declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Deus, naquele grande dia do julgamento, Ele declarará culpado aqueles que vivem no pecado. E não somente haverá essa terrível sentença de culpado, como também haverá separação. Deus, Ele manterá longe dele todos aqueles que praticam a iniquidade. E aí você me pergunta: puxa, Piotr, todos nós pecamos, né? Isso é fato que todos nós pecamos, mas nem todos nós vivemos na prática do pecado, entregue ao pecado. Existe uma diferença entre aquelas pessoas que se arrependeram, se converteram, creram em Jesus Cristo, vivem uma vida de santidade, lutam para viver essa vida de santidade. Às vezes, por sua fraqueza, elas falham aqui e acolá. Como Paulo disse: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu faço. Então é entendido como um deslize, como uma falha, né? Existe uma diferença entre esse perfil de pessoa e a pessoa que não teme a Deus, que não se arrependeu, que não o busca, que não o confessa e vive uma vida o tempo todo na prática do pecado. O pecado é o costume da sua vida, é o caminho pelo qual ela segue. Esse texto está falando desse tipo de pessoa. Pessoas que não temem a Deus, que não obedecem, pessoas que levantam a ira de Deus diariamente com seus pecados, pessoas que não se entregaram a Cristo, que não vivem para Cristo. Nessas pessoas, Deus as declarará culpado e as afastará da sua presença. Então isso é um grande alerta para nós que queremos ter a nossa eternidade ao lado de Deus. E o verso 11, ele fala assim: mas regozijem-se
todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, pois tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Aqui fala de alegria, né? Alegria, júbilo e festa para aqueles que confiam em Deus. Esses certamente não serão frustrados, né? Aqueles que esperam a redenção, aqueles que esperam a salvação e têm a sua salvação somente em Deus, né? Eles certamente vão se alegrar, certamente vão festejar, né? Porque Deus é um Deus que é fiel nas suas palavras e também nas suas promessas, né? Então que nós venhamos nos alegrar, independente do que acontece ao nosso redor, que a gente se alegre, né? Que a alegria seja algo permanente nas nossas vidas, porque nós confiamos em Deus, né? E eu creio que isso é mais que suficiente para nós nos alegrarmos, pois confiamos em alguém que nunca falhará. E o último verso, ele diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da sua benevolência. Eu creio que isso é bastante claro, né, tanto na escritura quanto na experiência. Deus, ele é um Deus abençoador. Deus, ele é um Deus que tem continuamente derramado as suas bênçãos sobre toda a raça humana. Ele faz com que a sua chuva e o seu sol ele caia sobre justos e sobre injustos. Mas a Bíblia, ela tem uma promessa especial para aquele que é justo. A palavra fala que Deus o cerca com a sua benevolência. E o próprio Salmo 139 fala: Senhor, tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim o Senhor põe a sua mão. É bem interessante que o Salmo 139 ele tem algumas semelhanças com o Salmo 5 que nós estamos meditando, né? E pelo menos eu tenho vivido isso, né? Tenho vivido esse cuidado de Deus, essa bondade de Deus, essa proteção de Deus, né? E nunca mereci isso. Isso é pela graça de Deus, certamente, é pela misericórdia de Deus. E tenho percebido que a bondade de Deus tem sido um escudo, né? Muitas coisas não têm atingido a minha vida e a sua vida por causa da bondade de Deus, né? Porque se não fosse a bondade e o cuidado do Senhor, nós há muito já teríamos perecido. Então reflita sobre esse salmo, né? Que esse salmo ele gere no seu coração o desejo de orar, né? O desejo de buscar a Deus pela manhã, que esse salmo desperte no seu coração o desejo de não andar segundo o ímpio, né? Que esse salmo desperte no seu coração o temor, né? De não desagradar a Deus com os pecados, de não se rebelar contra Deus através dos pecados, porque o pecado é rebelião contra Deus, né? Que Deus através desse salmo ele desperte no seu coração uma alegria permanente por você confiar em Deus, e que Deus ele te cerque com a sua bondade, com um poderoso escudo, né? Como um poderoso escudo, para que você onde estiver se sinta protegido, porque o Senhor ele é o seu Deus. Tá bom? Deus te abençoe grandemente, a você e toda a sua família. Em nome de Jesus.